Oi, nós vamos, nesse primeiro dia, né, de 2021, a gente vai estar não só apresentando o novo ano que nasce, né, o novo ano que se abre para a história de todo mundo, mas também vamos estar como que testando, não é, algumas iniciativas de uma nova programação que estaremos executando, pelo menos por algum tempo, né, neste ano de 2021. Nós vamos estar trabalhando sobre família. E esse interesse por família responde a uma série de necessidades que surgem de pessoas que nos conversam conosco, que buscam alguma ajuda, que procuram saber de algumas orientações, né? E isso desde o ano passado. E como alguns assuntos foram tratados no ano passado, e aí tem a ver também com família, não é? Então nós vamos estar, de alguma forma, retornando a eles em alguns momentos na programação que estamos organizando para este ano de 2021. Então, desde dezembro, estivemos conversando sobre alguns assuntos que, como eu disse, vamos voltar a eles, né, no momento apropriado. Então, pela manhã, desde dezembro, dia 20 mais ou menos, em diante, até o final do ano, nós estivemos conversando sobre o projeto Vamos Sonhar 2021, né? Conversamos isso pelas manhãs, nas lives pelas manhãs, e isso tem a ver com família, e retornaremos a este assunto também, não é? Agora, a partir de amanhã, não é? Conversando sobre família. Nós, pelas tardes de dezembro, nós conversamos sobre algumas perguntas, algumas questões que algumas pessoas demonstraram interesse em perguntar sobre relação teologia com psicologia, com ciência, com psicanálise. Então essa preocupação, não é, de alguns, entendendo alguns que não há casamento neste assunto. Mas a gente vai estar também retornando a isso em alguns momentos, porque não tem como fugir, já que a gente, ao atender algumas pessoas, algumas questões são levantadas e a gente entende que outras pessoas também têm aquelas questões e a gente pode conversar perfeitamente sobre cada um desses assuntos. Nas noites, a gente conversou sobre algumas considerações bíblicas em relação ao Natal e ao novo ano, ao ano novo, né? Dentro da visão bíblica. Então, conversamos isto em dezembro. Agora, a partir de hoje, a gente então, como eu disse, vamos estar voltados para a família e ainda assim estaremos trabalhando todos estes assuntos e outros tantos assuntos, né? Eu vou só dar uma ideia do que nós estamos pretendendo quando falarmos em família. Nós vamos estar buscando curas para as famílias. As famílias estão, se já tinha muita dificuldade, né, antes, com a pandemia, essas dificuldades se aviltaram, essas dificuldades se mostraram mais claramente, né? A convivência intensa, né, dos familiares dentro de ambientes, né, por causa da pandemia, terminou gerando conflitos que em si os conflitos não têm problema. Em si, né, os conflitos são normais, mas esses conflitos demonstraram, né, aí é que é o problema, demonstraram algumas dificuldades que existiam e às vezes não eram percebidas ou eram percebidas, mas eram deixadas de lado, não eram dadas tantas importâncias. Então esses conflitos demonstraram, né, trouxeram à tona, e a gente vai estar conversando sobre família e sobre algumas dessas dificuldades que surgiram tanto. A nossa busca é sempre a de cura para as famílias. Se nós tivermos famílias felizes, nós teremos sociedades com menos dificuldades, com menos problemas.
O que acontece lá fora tem a ver com o que acontece dentro de casa. Me disseram, eu não cheguei a ler, mas me disseram que nas comunidades, né, de família, né, na Igreja Católica, é muito lembrado que quando dentro de casa você está bem, quando a família está bem, você enfrenta qualquer dificuldade lá fora, né? E que também não adianta estar bem lá fora, mas na verdade não está bem dentro de casa. Porque na verdade a vida da gente está toda centrada na família. A nossa dependência, os nossos projetos, as nossas vontades, a nossa cultura, subcultura, está tudo ligado à família. Então a nossa vida está ligada à família. Não adianta a gente fugir disso. Vai estar sempre essa marca, não é, dirigindo os nossos interesses, os nossos planos, o nosso dia a dia. Ok? Então, nós vamos estar usando princípios da teologia, princípios da psicanálise, princípios da psicologia em si. Nós vamos estar buscando também princípios da PNL, que é uma ajuda muito grande também, e do coaching, e também até do direito, né? Vamos usar vários princípios para tentar facilitar a vida, né, em família, e cada um aproveitar ao máximo o que a família tem a oferecer. Vamos estar conversando nessas oportunidades, nas várias lives que vamos ter nesse ano, né, sobre o que é família, principalmente nesse aspecto moderno de hoje, né? A ideia de família hoje é muito diferente, né? E a gente não adianta ficar assustado com isso, porque algum tempo atrás ser família era o patriarcado, não era aquele líder onde todas as famílias estavam ali ao redor dele e ele era quem comandava tudo. Quando a família passou a ser menos patriarcado, passou a ser mais nuclear, então o que aconteceu? Os escândalos, as pessoas escandalizadas, isso é o fim do mundo, como é que isso pode acontecer? Então é normal, não é, essas mudanças ocorrerem e a gente ficar, ou pelo menos a comunidade, a sociedade em si, ficar assustada com as mudanças. E hoje já não assusta tanto, não é, sabermos sobre família nessa modernidade, a família moderna. O que é a família moderna? A gente compreender isso para então a gente partir para entender também qual o papel da família na vida de cada um dos componentes e no cotidiano, né, da sociedade em si. Outro aspecto que a gente vai conversar é o que é ser feliz. O que é ser feliz como indivíduo, o que é ser feliz em família, né? A gente vai estar comentando muito isso, porque se nós estamos falando sobre família feliz, é preciso a gente ter conceitos bem claros sobre o que é felicidade, né? O que é felicidade. Vamos estar conversando também sobre as dificuldades e limitações que as famílias têm encontrado, não só na história, mas nos dias atuais, para ela cumprir a sua função, né? A sua função de ser sadia na vida das pessoas que fazem parte dela. Ok? A gente vai conversar sobre isso também. Vamos estar conversando sobre direitos e deveres das famílias dentro da sociedade. Vamos estar conversando também sobre princípios básicos para o bem coletivo, né? O que é que a família tem que ter, no mínimo, para que todos, né, se beneficiem com a sua existência, né, com a sua influência na vida deles. Vamos estar também conversando sobre espiritualidade e existencialidade, né? Vamos diferenciar isto e ver também o que há de muito comum, muito parecido, não é, semelhante nessas duas conceituações. Criação de filhos até a maioridade. Então, a criação de filhos não se limita, né? Não se limita até ele chegar à maioridade. A criação tem a ver com o futuro também, com o depois da maioridade. Tem até a ver com a criação dos filhos, né, em relação aos seus filhos, né? Então, aos netos. Então, é importante também ter essa visão sobre o papel da família para que
as próximas gerações também sejam beneficiadas com o que se pode aprender, né? Se pode conviver nessa relação familiar. Vamos estar também conversando, né, nessas várias lives que deverão acontecer ainda esse ano, né, sobre papéis de cada participante da família. Qual é o papel do pai, da mãe, do esposo, da esposa, dos filhos, né, dos pais, né? Qual o papel dos parentes? Então, esses vários papéis a gente também vai estar comentando, conversando um pouquinho, né? Até para que a gente identifique bem como é que estamos, né? Dentro do nosso papel, né? Nessa relação familiar. Falaremos sobre família solteira, né? A gente vai ter oportunidade para conversar sobre isso. E também sobre outros temas sobre família, a gente vai estar conversando. Vamos ter ainda, né, no desenrolar dessa programação, no desenrolar dessas lives, né, nesses próximos dias, nesses próximas semanas e aí por diante, a gente vai estar conversando e vai estar tendo também entrevistas, a gente vai estar entrevistando pessoas, fazendo recomendações, orientações para as famílias. Estaremos apresentando um medidor, não é, de felicidade familiar. Até para você ter a oportunidade de avaliar, né, o nível, o grau de felicidade que você pode ter dentro da sua casa. A gente vai estar falando sobre uma avaliação de cada integrante da família. Vamos ter também sobre isso. Vamos estar oferecendo também material para atendimentos gratuitos, né, e em grupo ou individualmente. Vamos ter oportunidade também para atendimentos àquelas pessoas que precisarem ou que quiserem. Às vezes, precisar todo mundo precisa, mas às vezes a gente nem acha que está precisando, mas a gente quer, até porque é uma oportunidade da gente aprender um pouquinho mais, da gente trocar algumas ideias de maneira mais próxima, de maneira mais particular. Né? Teremos testes para a família e cada indivíduo da família. Nós vamos ter desafios e metas para as famílias, né? Vamos ter concursos entre famílias e vamos ter outras atividades saudáveis e que produzam saúde, não é, para as famílias e para os participantes, os integrantes da família, ok? Então vai ser muito interessante, muito gostoso, vai ser um aprendizado muito bom, não é? E acredito que todos, né, que se envolverem estarão sendo ricamente beneficiados e abençoados, né, com tudo que vamos ver por aqui, tá bom? Então, essa é a nossa programação e estamos apresentando o que vai ser, né, o que vai ser a nossa caminhada aí nos próximos dias, nas próximas semanas, né, sobre família. Hoje é o primeiro dia do ano e é uma excelente oportunidade para a gente começar, né, uma nova programação. Eu estive conversando isso com algumas pessoas e eles mencionaram que lamentava ter encerrado aqueles assuntos que apresentamos, né, no mês passado, no ano passado, né? Mas aí é que está. Aquelas atividades foram apresentadas para dar início como teste, mas ainda tem a ver com família. A gente vai voltar a conversar sobre aqueles assuntos também. Então nada se perde, não é, quando se fala de família, nada. Tudo é muito útil, tudo é muito produtivo e a gente sempre tem o que aprender de como ser mais feliz, né, na nossa família e no relacionamento com os nossos familiares. Tá bom? Então, por certo, vamos ter ótimas oportunidades aí pela frente. Então, que Deus continue abençoando você, abençoando sua casa, abençoando sua família, abençoando seus sonhos, seus projetos, não é? Tudo aquilo que neste ano você propôs e tem proposto, né, para a sua vida e a vida dos seus familiares. Tá bom? Então, que Deus continue abençoando ricamente você e toda a sua casa.